Vamos lá? Vamos continuar a brincadeira? Vamos continuar aqui a revisão sobre magnetismo? Aqui é uma questão bem legal, ela fala o seguinte, o que acontece com a trajetória de uma partícula alfa, né, a partícula alfa a gente sabe que é 2 prótons e 2 elétrons não, 2 nêutrons, que penetra numa região em que atua um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si e a direção da velocidade da partícula. Tanto o campo elétrico como magnético quanto a velocidade elas são perpendiculares entre si, formam um eixo, né, em 3 dimensões, né, x, y, z. Então elas são perpendiculares entre si, é isso que ele quis dizer. Sabendo disso, né, o que acontece com essa partícula? E acho que a pergunta é nesse sentido. Para a gente tentar entender mais ou menos essa brincadeira, deixa eu colocar aqui uma figurinha para a gente melhorar aí o nosso entendimento em relação a essa pergunta. Bom, então essa imagem aqui, essa figurinha nos ajuda a entender um pouco melhor o que o enunciado aqui está tentando nos falar. Vamos analisar esse probleminha que é bem legal. Então imagina aqui uma carga positiva, né? Aqui no caso é positivo porque são 2 prótons, no caso 2 nêutrons, então a partícula alfa é uma partícula positiva. Então ela entra aqui no campo magnético, a gente percebe que o campo magnético está entrando na folha, aqui no plano aqui da folha. O campo elétrico aqui, né, tem 2 placas, né, carregadas positivo e negativamente, cria um campo elétrico aqui de cima para baixo, né? Então o campo elétrico está no plano da folha, o campo magnético está entrando na folha e a velocidade aqui, no caso aqui, está vindo nessa direção. Então o que acontece quando essa partícula aqui, vamos até colocar ela aqui, né? Quando essa carguinha ela entra aqui, o que acontece com ela? Aqui, na verdade, tem 3 possibilidades. A partícula ela pode continuar a vir reto, né? Ela pode permanecer aqui, no caso, em linha reta. Essa partícula ela pode subir aqui, ou ela pode, no caso, descer, né? Então, tem essas possibilidades aqui. Então, vamos analisar uma por uma, né? Então, ela pode continuar em linha reta, ela pode subir, ou essa partícula ela pode descer. O que vai influenciar essa brincadeira? Vamos relembrar aqui aquela brincadeira lá de força elétrica e força magnética. Se eu imaginar que essa partícula ela vai passar reto, isso quer dizer o quê? Que se ela está na presença de 2 campos, campo elétrico e campo magnético, para ela passar reto, essas 2 forças têm que se igualar, né? Então, deixa eu até apagar esse aqui de novo para a gente desenhar um pouco mais bonitinho. Então, essa partícula, quando ela entra aqui dentro, né? Quando ela entra dentro desse campo elétrico e campo magnético, vai surgir aqui no caso, aqui sobre ela, aqui para baixo, né? Então aqui vai ter a força elétrica e aqui para cima vai ter quem? Vai ter a força magnética e a força elétrica. Para que essa partícula ela passe reto, essas 2 forças, né? Elas têm que se equilibrar. Então no caso, a força elétrica e a força magnética elas têm que ser iguais. E para elas serem iguais, né, como é que fica aqui a brincadeira? Lembrando que, só vamos colocar aqui de ladinho para a gente relembrar essa brincadeira. Lembrando que campo elétrico era o que mesmo? Campo elétrico era força elétrica dividido por quem? Por módulo de Qzinho. Se a gente separar aqui o Fe, que no caso é a força elétrica, vai ficar assim, né? Vai ficar o campo elétrico vezes quem? Vezes o módulo de Qzinho. Bom, essa aqui no caso é a força elétrica que a gente tem que lembrar. E também temos que lembrar da força magnética. Lembra da força magnética? QVB seno θ? QVB, né? Aqui, QVB seno de θ. Aqui no caso, a gente já sabe essas 2 relaçõezinhas. Para que a partícula ela passe reto, isso tem que equilibrar, então eu vou igualar essa brincadeira. Então, fazendo aqui, né, essa brincadeira, quem que é força elétrica é EQ, né? Então, vamos colocar aqui campo elétrico vezes quem? Vezes módulo de Qzinho, igual, né? A quem que é força magnética? QVB seno θ. Como aqui o ângulo é de 90, bom, seno de 90 dá 1, então eu vou ignorar esse seno aqui no caso. Vou colocar apenas o módulo de Qzinho, vezes quem? Vezes a velocidade, vezes o campo. A gente percebe de cara que a carga elétrica ela pode ser cancelada, porque tem nos 2 lados, né? Então sobra o quê? Sobra aqui campo elétrico, é quem? É velocidade vezes o campo. Então, se eu isolar aqui a velocidade, vamos colocar aqui a velocidade, o campo já está aqui do outro lado, pega o B que está multiplicando, passa dividindo, né? Então o B fica lá embaixo. Portanto, a velocidade dessa partícula aqui no caso vai depender de quem? Vai depender do campo elétrico e do campo magnético, apenas isso. Então a velocidade só depende do campo elétrico e do campo magnético. Então, se a velocidade da partícula, que ela entra aqui, ela passa reto, se for a divisão do campo
pelo campo elétrico pelo campo magnético, se o valor bater da velocidade, se for exatamente esse valor, quer dizer que ela passa reto. Agora, se a velocidade dessa partícula ela for maior, por exemplo, né, maior que essa divisão do campo elétrico pelo campo magnético, a partícula ela vai subir, né? E se a velocidade ela for menor que essa relação entre campo elétrico e campo magnético, se a velocidade for menor, a partícula ela, o quê? Vai ter ela vai descer. Aqui no problema, ele não fala se ele quer que as forças se igualem, ele não fala nada disso, né? Então aqui, ó, vou até ler de novo o problema. O que acontece com a trajetória de uma partícula alfa que penetra numa região que atua um campo elétrico e um campo magnético, perpendicular entre si a velocidade. E aí, beleza. O que acontece? Acontece três possibilidades, né? Então, aqui o problema, ele praticamente não teria resposta, porque vocês concordam comigo que pode, dependendo de cada caso, por exemplo, no item A, ele fala, né, a trajetória permanece inalterada, pois tanto a massa quanto o sinal da carga elétrica não tem influência na velocidade. Sim, né, isso seria se de fato a velocidade ela for de fato essa razão aqui, né, se a velocidade for a razão entre o campo elétrico e o campo magnético for exatamente igual a essa divisão aqui, de fato a partícula vai passar reto. Então poderia ser o item A? Sim, poderia ser o item A. Letra B, a partícula sofre um desvio ascendente. Também pode ser. Se a velocidade for maior que essa razão aqui, se a velocidade que vou mandar a partícula for maior que a divisão do campo elétrico pelo campo magnético, a partícula ela vai subir. Ela pode ter também uma trajetória ascendente, né, no caso. E a letra C, ele fala, a partícula sofre um desvio descendente. Também poderia ser se a velocidade que ela entrou aqui no caso, ela for menor que essa razão entre o campo elétrico e o campo magnético. E aí o aluno fala, professor, mas e aí, qual que é o marco? Qualquer uma das três poderia ser, tá? Então é uma pergunta que, na verdade, o enunciado faltou informação. Então o enunciado aqui está mal feito. Então a gente aqui não teria uma resposta única. Poderia ser qualquer uma das três aqui no caso. Tranquilo? Bom, se você gostou da explicação, não esqueça, né? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber novos vídeos sobre campo magnético, que pode ajudar aí numa prova de física, no vestibular, uma coisa que você queira utilizar aí a curto prazo. Bacana?